Boa tarde a todos. Aquilo que eu venho aqui falar é uma realidade um bocado diferente da que foi falada aqui. Eu sou do litoral. O que eu venho falar é da minha história e de mais duas pessoas que vieram do litoral. Não inovamos em nada, foi um sentido de oportunidade, e não trabalhámos em pequena escala. Pelo contrário, trabalhámos de forma industrial. Ele demora um bocadinho a aquecer. Está ativado? Está, julgo que está ativado. É no botão do lado direito, Já está. É. Ora bem, para vos enquadrar, o meu nome é Luís Ribeiro, sou de Braga. A Fátima Lima, que é a minha mulher, é de Porto de Mós, e conhecemos-nos na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, onde tirámos o curso, entre 2004 e 2010. Entretanto, após finalizarmos o curso, apareceu a oportunidade de arrendar uma exploração de coelhos em Alfaião, que é uma aldeia que fica a cerca de 6 km de Bragança, e optámos por ir para lá. E entretanto, o Fábio Leite, que é um amigo meu também de Braga, entrou em 2014 para a empresa, onde está agora a fazer estágio profissional, e surgiu este ano a oportunidade de criarmos um novo projeto na mesma área. Isto assim parece simples, mas o percurso ainda foi um bocado longo. Como eu vos disse, nós em 2010 acabámos o curso. Queríamos trabalhar neste setor, o setor da cunicultura, que é um setor em que acreditamos, e apareceu-nos uma oportunidade de comprar uma exploração em Braga. Uma exploração que tinha bastantes condições, o preço era bastante apelativo, para além de que já estava em funcionamento e nos pouparia muito tempo. E então decidimos submeter um projeto ao IFP, que existia na altura, que eram linhas de crédito bonificadas, em que o próprio IFP entrava como fiador, mas a decisão estava nas mãos dos bancos. E aí é que o problema começou. Em cerca de 9 meses, corremos bastantes bancos e bastantes balcões, e a resposta em todos foi a mesma: não apoiamos a agricultura. Existe dinheiro, mas a agricultura é um setor de risco que não nos dá qualquer garantia. Portanto, o projeto foi inviabilizado. Depois de muitas pesquisas, encontramos uma exploração, como eu disse, para arrendar em Alfaião. Isto em julho, e então decidimos ponderar se viríamos para cá ou não. Realmente estávamos a falar de um processo de arrendamento em que o investimento era muito mais baixo. Estávamos a falar de um investimento de cerca de 25 mil euros que tivemos, em que havia uma oportunidade de emprego, sobretudo, tínhamos acabado o curso e não a tínhamos. Estávamos a trabalhar na área, naquilo que queríamos, no nosso setor de preferência. Mas, por outro lado, vínhamos para um sítio que não conhecíamos nada nem ninguém. Deixávamos os nossos pais, os nossos amigos, e não tínhamos qualquer experiência profissional, ou seja, eram muitas aventuras ao mesmo tempo. Contudo, em 15 dias decidimos vir e em agosto estávamos em Alfaião para começar a trabalhar. Realmente, quando chegámos lá, deparámos-nos com a falta de experiência em termos de maneio na exploração, deparámos-nos com falta de experiência na gestão. Nunca tínhamos gerido uma empresa, não fazíamos a mínima ideia como é que o faríamos. Não tínhamos experiência nenhuma na nossa organização de tempo, quanto é que íamos precisar para trabalhar, quanto é que íamos precisar em casa. Não sabíamos onde é que ficava o Ministério da Agricultura, não sabíamos onde é que ficavam os serviços veterinários, não sabíamos nem sequer a quem recorrer, porque não conhecíamos ninguém. Em termos pessoais, mais ou menos a mesma coisa. Não conhecíamos ninguém, viemos para um sítio onde não conhecíamos onde é que ficavam as coisas, costumes diferentes e um nível de vida em termos de ritmo completamente diferente do nosso. Aliás, isto para mim era muito calmo quando cá cheguei. Passado pouco tempo, realmente as coisas mudaram. Em termos da empresa, rapidamente conseguimos nos adaptar e com a formação que tínhamos, rapidamente entramos naquilo que era o nosso trabalho e não houve qualquer problema. Em termos dos serviços, felizmente, o facto de sermos de fora e de não conhecermos ninguém, acho que ajudou bastante e as pessoas apoiaram-nos e encaminharam-nos para os sítios certos. De certa forma conseguimos nos integrar. Aliás, houve sempre uma adaptação. Em termos pessoal, a aldeia aceitou-nos bem, via toda a gente ir embora, toda a gente a emigrar e aparece lá um casal do nada que decide investir lá. Fomos bem vistos, adaptámos-nos à cidade, adaptámos aos costumes e adaptámos ao ritmo de vida. E então acabámos por decidir ficar por cá, por tudo aquilo que para nós o interior nos oferece. Tempo, que é uma coisa que eu dou muito valor e que em Braga não tinha, não havia tempo. Aqui há tempo, vive-se com tempo, vive-se com um baixo custo de vida comparativamente ao litoral, sobretudo pelo baixo consumismo que existe nesta região. Em Braga há muito apelo ao consumismo, há muito apelo ao gasto.
Existe uma interajuda, eu conheço provavelmente 90% da aldeia, em Braga conhecia 10% do meu prédio, se tanto. Existem produtos de qualidade que não existem no litoral, fora o peixe, e realmente aqui havia uma perspectiva de negócio para nós. E então, agora em 2015, temos a perspectiva de criar uma exploração nova, com uma capacidade bastante superior àquela que temos agora e que queremos manter em arrendamento, e com um investimento muito mais elevado. Estamos a falar de um investimento superior a 400 mil euros. Queremos manter o mesmo setor. O setor onde nos iniciamos e o setor continuamos a acreditar que é um setor de futuro na produção animal. Fica a questão, se não tivéssemos vindo para cá em 2011, se hoje fosse a estaca zero e se nós quiséssemos investir numa exploração, será que saía do litoral e vinha para cá? Realmente, analisando friamente, nós temos muitos fatores que fazem com que haja algum atrito em as pessoas se mobilizarem para os territórios de baixa densidade. Nós temos fraco acesso e qualidade às telecomunicações. Eu tive quase 1 ano e meio para conseguir ter internet em casa. Uma empresa sem internet não sobrevive. Temos uma elevada dispersão dos serviços. A minha empresa está a 6 km de Bragança. Conheço pessoas em Mogadouro que cada vez que precisam de uma guia têm que se deslocar a Bragança à DGV. É complicado. Temos fraco acesso em algumas localizações. Eu não sei se o facto de estar aqui pouca gente não terá alguma coisa a ver com isso também, que as curvas são um bocado complicadas. Temos poucos terrenos com acesso à luz e à água. De facto, há uma grande discrepância quando nós vemos terrenos com área, e eu falo na minha situação que são áreas pequenas que preciso dar as 2 hectares, mas onde eu arranjo um terreno com essa área, quando faço o cálculo do que vou gastar para puxar para lá a luz e para fazer acessos, é para esquecer. Quando tenho luz perto, não posso construir. Isso é outro dos problemas. Para nós é difícil esquecer estes 3 anos e dizer, será que vínhamos, se não vínhamos? Estamos cá, queremos ficar por cá. Não é fácil esquecer esses 3 anos. Contudo, acho que é necessário fazer muitas alterações e incentivar as pessoas a virem para cá, como já foi dito por muitas pessoas aqui. É necessário criar plataformas que incentivem as pessoas a vir para cá. Temos que tentar ao máximo diminuir a burocracia que existe para empreender e, sobretudo, terem atenção quando se criam leis a nível nacional. Muitas delas, quando são aplicadas no interior, são completamente catastróficas, e isso tem que se ter em atenção. E será que é justo favorecermos os territórios de baixa densidade? Depois de tudo que ouvimos aqui, claro que é. São tão desfavorecidos em tantas coisas que temos que os favorecer, senão nem vale a pena cá continuarmos. E eu falo aqui de algumas estratégias, na nossa opinião, que podem facilitar a vinda de pessoas para cá, e eu aqui falo na mobilidade, porque é o nosso exemplo, pessoas que vêm do litoral para o interior. É preciso que haja um apoio económico e legal à criação da empresa, sobretudo na parte burocrática, que haja apoio, porque quem chega cá e não conhece os serviços tem muita dificuldade. Na própria elaboração do projeto de arquitetura e na ajuda da aquisição de terrenos, existem municípios no litoral que o fazem, e não precisam de jovens lá na agricultura, é aqui que se precisa. Apoio na aquisição dos terrenos e na sua envolvente. Muitas autarquias têm meios, podem facilitar as terraplanagens, podem facilitar os acessos e incentivar a fixação de postos de trabalho cá. Com isto não estamos só a favorecer as empresas, mas também os empresários. Temos que ver que existem muitos custos para além daqueles que são a criação da empresa. Eu vim para cá, sem conhecer ninguém, tive que arrendar uma casa, tive que pagar a minha alimentação, a luz, a água, as despesas com a empresa, e tive um grande período até ter o meu primeiro ordenado, porque as empresas não começam logo a faturar. Depois das pessoas chegarem cá, é preciso fazer com que elas não saiam de cá. Como eu disse, há muita dispersão dos serviços, das escolas, dos hospitais, há faltas de acessos, há fracas telecomunicações, por isso temos que arranjar formas de incentivar as pessoas que fiquem cá, para que se aumente a população destes territórios, porque se não houver população aqui, não há empreendedores interessados em vir para cá, porque se não há pessoas, não vale a pena investirem cá. Por fim, na nossa opinião, é possível e é vantajoso investirmos no interior. Temos sim que impulsionar o empreendedorismo.
diminuir urgentemente todas as burocracias que existem e todas as vantagens que existem para a criação de novas empresas. E, na nossa opinião, a agricultura e o turismo, em termos imediatos, parecem-nos os setores mais estratégicos, uma vez que temos o património, temos a natureza e temos as terras, por isso há uma aplicação muito mais rápida do que outros setores. E, por fim, não devemos também esquecer que tem tanto mérito quem arrisca em sair do litoral e investir no interior, como quem tem a perseverança de nunca ter saído de cá e continuar a investir na própria região. Muito obrigado. Ia convidar a falarmos um bocadinho, força. E acho que é realmente interessante o exemplo que nos traz, porque é prático. Isto é realmente alguém que trocou, se calhar, cidade por um meio do interior e que, pelos vistos, está feliz por o ter feito. Posso concluir isso? Sim, muito feliz. E a primeira pergunta é precisamente nessa linha. Temos aqui um exemplo de que me disse ser oportunidade na altura. Mas, no momento onde se está a tomar uma decisão destas, o que é que pesa? Isto é, qual é que é o fator que faz dizer, não, sim senhor, eu vou deixar o Braga Shopping, vou deixar de ter aqui um conjunto de coisas à minha volta e vou para uma aldeia no distrito de Bragança empreender lá e não cá numa outra coisa qualquer. É assim, estas decisões muitas vezes eu costumo dizer que não devem ser tomadas de cabeça fria, não devem ser extremamente ponderadas. Houve aqui um grande ponto, que era o facto de termos o nosso emprego. A nossa terra, infelizmente, acaba por ser aquela que nos oferece emprego e onde a gente pode fazer a nossa vida. Certo que estávamos cientes de que íamos deixar a família e os amigos, que vínhamos para o meio de nada, mas sobretudo era o sítio onde tínhamos a perspectiva de continuar, tínhamos a oportunidade de ter uma empresa e de seguir a nossa vida. E, portanto, se calhar isso surge de não ter existido essa oportunidade em Braga, isto é, de trabalhar, de ter uma empresa. Certo, sim. Não, ao não haver perspectivas em Braga, ou em Braga, ou em Porto de Mós, onde é a minha mulher, aqui foi onde surgiu a oportunidade e foi para onde viemos. Ou seja, não foi uma questão de oportunidade mesmo. Poderia ter sido noutro sítio, felizmente foi aqui. O Daniel Ferreira, que infelizmente no Facebook não dá para perceber de onde é que é, pergunta-nos se é normal pedir mais mobilidade e melhores acessos quando nos últimos anos, e especialmente os últimos fundos comunitários, já foram gastos maioritariamente em acessos. A mim faz-me confusão estar em Bragança, ter uma A4 que me liga ao Porto, ou quase que me liga ao Porto, mas uma A4 que me leva para o litoral, e eu querer vir a Vimioso, querer ir a Mogadouro, querer ir a Miranda, e muitas vezes ponderar fazê-lo por Espanha. Já foi gasto, agora se foi bem aplicado é outra questão. Ok, portanto, e estamos a falar maioritariamente não de uma ligação litoral interior, mas de uma ligação dentro do interior. Sim, dentro do interior. Não é para sairmos de cá, é para conseguirmos estar cá dentro. Muito bem. Depois há aqui uma outra questão de João Magalhães, que é de Aveiro e que nos fala de menos burocracias que menos burocracias. Eu estou a passar a pergunta, não sei. Posso dar um exemplo, por exemplo, o Plano Municipal de Defesas contra Incêndios Florestais, que nos obriga a ter uma área de 50 metros à volta do nosso pavilhão, e eu pergunto, no interior e da maneira como as terras estão parceladas, como é que eu consigo ter uma área de 50 metros à volta do meu pavilhão num terreno meu? É uma das burocracias que existe ainda neste momento. E, portanto, se calhar aí quando diz burocracia é um desadequar da legislação à realidade. Sim, exatamente. E como é que se muda isso? Na sua opinião, claro. Na minha opinião, tem que haver uma alteração legislativa a isso. É a única solução. Mas aí, isso são muitas coisas, não é? Está a perceber o que é que eu estou a dizer? Ou seja, deu este exemplo, mas serão tantas outras. Como é que essas coisas são passadas? Isto é, como é que o legislador que está sentado neste momento, e eventualmente até nos está a ver, ou não, em Lisboa, como é que tem noção destas coisas que se passam ou que não se passam por aqui?
provavelmente poderá pegar no carro e vir falar com os municípios Vai estar lá aqui, 4, não é? Exatamente. aproveitar que os acessos foram feitos e vir perceber o que é que se passa no interior. Muito bem, muito obrigado. Ia perguntar se há perguntas, perdoem-me a redundância. Olá, boa tarde outra vez. Eu só queria acrescentar também que quanto à relação do investimento em autoestradas, é uma conversa que se tem, quando se tem com gente do litoral, vê-se muito. Já gastámos tanto dinheiro em autoestradas, porque é que já não há, já passou esse tempo, não vamos gastar mais dinheiro em autoestradas. Mas isso é gente que sabe. Tem 2 ou 3 autoestradas paralelas Porto-Lisboa e a Bragança chegou há 5 anos, 4 anos, nem isso. Pronto. E então, eu queria fazer 2 perguntas ao Luís, mas mais na vertente social, que é: a primeira, tu foste para Alfaião porque tinhas uma oportunidade de arrendamento, mas Alfaião é uma aldeia a 6 km da cidade, por isso consegues juntar o melhor dos 2 mundos, a ruralidade e a cidade. Se fosse, por exemplo, Guadramil, uma aldeia perdida na Serra de Montezinho, a 30 km de Bragança por estrada de montanha, terias ido também? Ou já terias pensado melhor? E a segunda pergunta era se falaste que foste muito bem aceito pela aldeia e gostaste das pessoas, isso nota-se, mas também já tiveste algum momento em que é inegável que isso acontece por aqui, nos sítios pequenos? Se já tiveste algum momento em que disseste: fogo, isto em Braga não me acontecia, seja pela coscovilhice, que é inevitável, essa coisa de falar da vida dos outros. Pronto, qual é a tua relação vindo um citadino para uma aldeia pequena como é Alfaião e para o interior? Em relação à primeira pergunta, João, é óbvio que a localização de Alfaião é boa. No entanto, eu se estivesse a trabalhar na minha exploração, na minha exploração estou a 3 km de Bragança e optei para Alfaião e não para Bragança, por querer ficar na aldeia. É óbvio que se fosse no meio de Montezinho, poderia até ter lá a exploração, mas não sei se morava lá. Agora, se me perguntas há 5 anos atrás se eu vinha para aqui, também te dizia que não, e estou cá há quase 4. Pronto, não te posso responder com todas as certezas. Relativamente a essa postura das pessoas das aldeias, o facto de sermos de fora temos uma vantagem. Não temos terra, que ninguém quer, não temos família, que ninguém gosta, ou seja, nós estamos numa posição em que damos às pessoas aquilo que queremos dar e deixamos-las ir até onde queremos. E tendo essa atitude conseguimos fazer a nossa vida perfeitamente sem que haja qualquer tipo de conflitos. Agora, pode haver algumas pessoas que queiram saber mais e que se queiram intrometer mais na nossa vida do que outras. Agora, uma coisa é certa, também nunca nos viram as costas. Mas nunca foi tratado como estrangeiro? Como aquela sensação de vem para aqui esta pessoa de fora, não sabemos bem se é para confiar, ou a atitude foi exatamente a contrária? Não, havia algum distanciamento e foi uma coisa que no início tivemos alguma dificuldade porque éramos vistos como os senhores engenheiros. E eu tive que tentar explicar várias vezes às pessoas que o meu nome era Luís e não era engenheiro. Havia algum distanciamento por causa disso, mas rapidamente se quebrou. Nunca houve o sentido de vêm para aqui e esta terra nem sequer é deles. Felizmente, no nosso caso, isso não aconteceu. Muito bem. E pegando ali na última pergunta, nunca pensaste, bem, mas é pegar nas malas e vou voltar para Braga e... Não, porque foi o que eu disse na minha apresentação. Aqui para nós, na nossa área, que é a área da pecuária e a área da agricultura, é aqui que há potencial de negócio, é aqui que há potencial de investimento. Com todas as dificuldades que há, é aqui que nós vemos que podemos crescer. Para além de que o ritmo de vida e a qualidade de vida que tem aqui, prefiro-a à do litoral. Próxima pergunta. Bem, eu gostei muito de todas as apresentações, mas neste caso o prático do Luís, e penso que há aqui uma coisa muito importante que está subjacente a isso, que é o conhecimento e a formação. Quer dizer, eu penso que isto é extremamente importante, e quando na primeira apresentação o João Nunes falava desta ligação às escolas, nós aqui temos que falar na ligação, obviamente quanto mais cedo melhor, mas infelizmente nós aqui em Vimioso não temos o ensino secundário, por exemplo, e portanto esse trabalho é muito mais difícil.
mas se calhar com o IPB ou com a UTAD, com quem até temos parcerias e fazemos estágios e facilitamos estágios a alguns alunos, é extremamente importante. Mas há aqui um aspecto que é importante e que na anterior intervenção o Frederico Lucas também abordava, quer dizer, eu acho que demora algum tempo, obviamente, mas eu acho que hoje a mentalidade nossa de autarcas, e falo da comunidade intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, com o tempo ela vai mudando, porque nós percebemos que tem que mudar. Hoje todos temos uma Casa da Cultura, um auditório como este já tem uns anos e bem, fomos dos primeiros se calhar a ter, outros serão mais novos, mas têm as condições. Já todos temos centros de saúde, já todos temos campos de futebol, já todos temos pavilhões, começamos a ter tudo isso. E é aquilo que eu digo muitas vezes quando tenho a possibilidade de intervir, é que temos as condições e falta-nos a gente, não é? Mas às vezes temos esta mentalidade de que parte do conhecimento e parte do risco da própria pessoa. E o Luís teve a felicidade de a esposa ser da área, não é? Portanto, isto facilita muito, porque a própria constituição da família e a constituição do emprego está ligada a isso, porque se a esposa tivesse outra atividade que não a do Luís, seria muito mais difícil. E daqui parte-se da questão de como é que construir parcerias, muitas vezes os colegas que saem das universidades, porque muitas vezes cria-se aquela ideia, eu sou professor, portanto agora estou autarca, mas sou professor, mas cria-se aquela ideia de que quem sai da faculdade tem que arranjar um emprego que não dê muita preocupação, de preferência de computador, de secretária e tudo mais, e hoje o computador é fundamental mesmo na cunicultura. Mas nós, por exemplo, temos aqui também um exemplo, aqui numa aldeia muito próxima, de um senhor que é dessa aldeia, mas até vive no concelho de Miranda de Douro, que tem uma cunicultura. Portanto, o que significa que é possível também no interior. Agora, há uma coisa que vai ter que mudar, obviamente. Eu costumo dizer, e seria um debate muito longo, a questão da regionalização. Quer dizer, vamos nós formando a nossa ideia e obviamente que hoje, como autarca, eu sempre acreditei que a descentralização seria uma realidade. E apesar do nosso país ser muito pequeno, ele é muito diferente. E se os 50 metros do que o Luís falava fazem sentido numa região densamente florestal, aqui não fazem sentido nenhum. E a mim dói-me o coração, dói-me mesmo, quando indefiro projetos por causa dos 50 metros de plantas que ainda só têm 50 centímetros. E nós estamos a trabalhar exatamente nessa perspectiva, já solicitamos à Sra. Ministra da Agricultura, porque é ela quem tutela agora essa área, e curiosamente o que nos dizem é que foi a Associação de Municípios que fez essa proposta dos 50 metros, o que é completamente absurdo. Isto só significa uma coisa, as comunidades intermunicipais, que será um processo de regionalização, mas mais de municipalização, têm que começar a ter autonomia para eles próprios legislarem sobre os seus territórios nestas áreas. Não faz sentido que em Braga a mesma lei para o território seja igual em Vimioso, é completamente impensável. Tem que ser igual àquilo que dizia anteriormente, nós temos que competir com regiões como as nossas, dentro do país e fora do país. E, portanto, se a região aqui ao lado, em Espanha, em Zamora, é uma região com a qual temos que competir, nós temos é que ter regras parecidas com as deles, não parecidas com as que estão em Lisboa ou no Porto, em Braga. Mas faz algum sentido a Câmara de Vimioso gastar tanto dinheiro num mapa do ruído? Nós queremos é ruído, ouvir os passarinhos e tudo, mas temos que ter um mapa do ruído. Mas faz algum sentido? Faz sentido no Porto e em Braga, onde eu estudei. Não faz sentido aqui gastar dinheiro no mapa do ruído. Em onde? Faz algum sentido isto? Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, e andamos nós aqui a gastar dinheiro de formas que às vezes não faz qualquer sentido, quando nós temos que adaptar as leis às condições e às características das regiões e não de alguém que se lembra que a lei dos 50 metros dá para todo o território. Esta é a questão mais caricata, mais ridícula que nós temos. E agora vejam depois o que é que acontece. A culpa é da Câmara que não aprovou o projeto. Não é da Câmara, é da lei que lá está. Exatamente. É da lei que lá está, que está mal feita, que pode ser, repito, pode fazer sentido para determinadas regiões, não faz sentido para a nossa região. E porquê? Porque tivemos aí uns anos de incêndios e toca logo a reboca fazer uma lei para dizer que não vamos, porque se calhar arderam algumas infraestruturas ou alguns equipamentos por causa dos incêndios. Felizmente aqui no nosso território isso não acontece muito.
E depois não podem construir perto da zona urbana, tem que ter algum distanciamento, mas depois também não podem construir. Então, se o nosso território é rural, porque é que nós não podemos investir exatamente na economia rural? Não faz sentido nenhum. E penso que esse é um passo que vai ter que ser dado. E vai ter que ser dada alguma autonomia, se não for às câmaras municipais, porque quando nós falamos de CIM, as características são todas iguais. Quando há bocadinho o Frederico dizia que temos todos de lutar por um projeto, seja em Alfândega, ou Vila em Flor, ou em Vimioso, ou noutro, tem que ser mesmo assim. Porque é mais fácil. Eu prefiro que alguns jovens de Vimioso que aqui não tenham emprego, que o tenham em Alfândega, ou que o tenham em Bragança, ou que o tenham em Miranda do Douro, do que tenham que ir para o Porto ou para Braga. Porque se ficarem aí, se calhar vão e vêm. Ou então, pelo menos, mais facilmente vêm aqui. Mas há uma questão que tem que ser... Essa questão é extremamente importante. Eu gostei deste testemunho, mas sublinhava a questão de termos, e depois no debate podemos aprofundar, de termos que adaptar a legislação aos territórios e às necessidades desses territórios, mesmo a nível dos fundos comunitários. Como é que eu posso competir o município que é o mais pequeno em termos populacionais desta CIM, como é que eu posso competir com municípios muito maiores em termos de acesso aos fundos comunitários? É completamente impensável, ou seja, os pequeninos vão ter que começar a continuar a ser pequeninos. Isto não faz sentido nenhum. E por muitas condições que nós queiramos criar, é sempre muito difícil os próprios investidores quererem aqui fixar-se. Mas eu sublinhava esta questão de tem que se tratar diferente o que é diferente. Por outro lado, os investidores têm que assumir o risco. Nós, os autarcas, muitas vezes também assumimos o risco em alguns investimentos que fazemos, mas tem de ser. Se não arriscarmos, pode correr bem, pode não correr, mas há que arriscar. E, obviamente, depois a questão das acessibilidades internas, que são extremamente importantes, e nós sofremos exatamente disso. Vamos ver se dentro de algum tempo, de alguns anos, as coisas ficam resolvidas, mas dá-lhe os parabéns, e só tenho pena é que não tinha vindo para o Conselho de Vimioso. Muito obrigado.